a fazer esta oração nesse momento, e nós já vamos passar a ouvir a palavra de Deus, pelo servo de Deus, pastor Fabrício, que está nesta noite incumbido da palavra. Oramos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, temos te adorado, Senhor, com esses hinos que temos te apresentado. Temos te adorado também, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos louvores. Agora, Pai, é o momento de adorarmos com a Tua palavra, onde Teu servo há de pregar a Tua palavra de poder, e nós a ouviremos, nós as absorveremos como alimento, como maná escondido, alimento para as nossas almas. Assim nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 9 a seguir. Se eu não me engano, eu acho que um tempo atrás, numa oportunidade que ganhei para uma palavra de uns 5 minutos, eu acho que eu cheguei a comentar alguma coisa sobre esse texto, mas foi de forma bem resumida. Eu gostaria de novamente voltar a ele, para meditar em algumas verdades reveladas aqui, para nossa edificação. Hoje pela manhã tivemos uma abençoada escola bíblica dominical. O pastor Mateus esteve ministrando a aula. Todos os domingos pela manhã a igreja tem se reunido, ou aqueles que chegam até aqui, para ouvir a lição da escola bíblica. Quero convidar os irmãos, aos domingos de manhã, a aceitarem o desafio de sair um pouquinho mais cedo do que o planejado da cama, Eu sei que domingo é um dia, a maioria dos irmãos hoje trabalham no sábado, Às vezes deixo o domingo, mas eu quando digo assim, hoje domingo eu vou dormir um pouquinho até mais tarde, 6 horas da manhã, estou com o olho arregalado, não consigo dormir mais, e rola para cá, rola para lá. Acostuma, acordar cedo. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito, mas muito mesmo, se vier à escola dominical, É muito importante o aprendizado da palavra de Deus para o cristão, irmão. Nós não podemos deixar os pilares de sustentação da nossa vida cristã, os meios de graça que Deus nos deixou para a nossa santificação, eles não podem ser deixados de lado. A vida cristã é uma batalha pela fé, e nós estamos nessa batalha. Não existe campo neutro, não existe vida fácil. Existe sim a presença de Deus nos sustentando em vitória nas batalhas que enfrentamos, mas não podemos abrir mão dos meios de graça que Deus deixou para a nossa contínua santificação e aperfeiçoamento. Quais são eles? Poderíamos citar vários aqui, mas eu vou citar aqui os principais e os mais habituais, Que é a oração, o jejum, o ensino da palavra, o aprendizado, a leitura, da palavra de Deus, são meios de graça para a nossa santificação. Se nós abrirmos mão disso, aí a coisa fica complicada, Mas enfim, não é o assunto de hoje. Vamos aqui ler o texto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta,
que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus pés, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, espada de 2 gumes, ou de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Podeis tomar vossos assentos? Eu queria falar sobre, mais precisamente, sobre esse evento maravilhoso, essa revelação de Apocalipse, recebida por João, o apóstolo. Até onde sabemos, o mais jovem dos apóstolos era João, e também aquele que era o mais chegado. A gente sabe que Deus não tem filho preferido. Você que tem mais de um filho, você sabe, você ama todos iguais, mas cada um tem um seu jeito peculiar, né? E tem aquele que sente mais liberdade do que outro para falar o que pensa, para agir naturalmente, né? Uns têm mais, outros têm menos. Com Deus não é diferente. Deus não tem filho preferido, Deus tem filho mais chegado. Isso é, a tua comunhão com Ele, ou a comunhão do Senhor contigo, vai depender do quanto você se chega a Ele. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. À medida com que nos chegamos ao Senhor, na mesma proporção, né, ação e reação, na mesma proporção o Senhor se chega a nós. Então Deus não tem filho preferido, tem aqueles que se chegam mais do que outros. Te convido nessa noite, nos convidemos a essa noite, né, a nos chegarmos mais ao Senhor, a buscar ao Senhor, né, porque o Senhor está sempre pronto a nos receber na sua presença maravilhosa. Amém, irmãos? Então aqui nesse texto, antes de chegar nele, vocês vão lembrar que quando João está encerrando o seu evangelho, né, a narrativa do evangelho de João, você vai ver que ele termina narrando o evangelho lá na praia, depois de comer, quando Jesus se manifesta já ressuscitado, dizendo que não era um espírito, um espectro, né? Sou eu mesmo, vinde, me tocai, né? Vamos comer, tendes o que comer? E eles comem ali peixe, e ceiam, e se alimentam, e o Senhor come
mostrando para eles que ele havia realmente ressuscitado, né? Aquele corpo, aquele defunto que foi colocado lá na sepultura, havia saído de lá, aquele mesmo corpo ressuscitado, vivo, para se apresentar com muitas provas da sua ressurreição. E ali ele come com eles, passa aquela noite, cura Pedro daquela ferida de que Pedro era muito recente. Pedro havia, naquela noite, algumas noites atrás, Pedro havia negado ao Senhor, havia praguejado contra o Senhor, virado as costas para o Senhor, né? Dizendo a todos que não o conhecia e havia praguejado contra o Senhor, depois de ter feito a promessa, que ele, dizendo que ele era melhor do que os outros, e que seguiria o Senhor até a morte. E lá na hora da prova, provou-se o contrário, né? Pedro nega, pragueja, e agora Pedro está lá na praia sendo curado. 3 vezes ele negou, 3 vezes Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Até que na terceira Pedro se entristeceu, que Jesus perguntou: tu me amas mais do que estes? Querendo dizer, tu não disseste que tu era melhor do que eles te negariam, mas tu ias até a morte? Jesus não estava jogando em face a falha de Pedro, Jesus estava trazendo a memória para curá-lo daquilo que havia acontecido. E aí ele confessa, enfim, vou resumir a história, mas ali, então, após a cura de Pedro, Jesus, ele diz a Pedro como seria o futuro dele, dizendo com que morte ele haveria de glorificar a Deus. E aí, Pedro fica meio que curioso, porque João estava junto. Aí ele pergunta: Senhor, e o que será de João? Olha, o que será de João não compete a ti. Segue-me. A ti te compete uma coisa: segue-me. E não te importa de João o fato de que ele não morrerá sem ver o reino de Deus, ou até que eu venha. Aí diz o Evangelho de João, pode conferir lá em casa, no último capítulo, que correu uma notícia entre os irmãos da época, que João não morreria. Aí João, ele diz: olha, correu essa notícia, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus não disse que eu não morreria. Jesus disse que eu não morreria sem que ele viesse, ou em outras palavras, sem que ele me revelasse o reino de Deus. Então você vê que Jesus revela ali que no futuro, João não morreria sem ver o reino de Deus, sem que Jesus viesse. Jesus faz uma promessa a João, ele promete isso a João. Aí você vê João agora, aqui no texto que nós lemos, João está na ilha de Pátimos, já não era mais aquele moço lá da praia, com seus 30 e tantos anos. Aqui foi aproximadamente ali entre 90 e 100 depois de Cristo esse evento. Isso é, João já estava próximo do seu centenário de vida, já tinha aí beirando os seus 100 anos, já não era mais um moço, era já um senhor de muita idade. Mas João estava lá porque, mesmo com toda aquela idade, João era um grande perturbador do Império Romano, porque ele era muito ativo. João era muito ativo na obra de Deus, um apóstolo ativo que, mesmo próximo aos 100 anos, a sua liderança era muito ativa e influenciadora, ao ponto de, nesse período aqui, quando Domiciano, ele sobe ao poder, ao império, foi um dos imperadores mais sanguinários da época, que a história do Império Romano já conheceu. Ele está ali junto com Nero, junto com outros imperadores, enfim, não vou perder tempo trazendo a memória, mas outros que foram sanguinários. Domiciano foi um dos grandes sanguinários que assumiram o império. Quando ele assume o império, de primeiro, ele já começa uma grande perseguição contra os cristãos, contra a igreja do Senhor, que considerava uma ameaça, um grande perigo, a semelhança de outros imperadores que o antecederam, e a semelhança de outros que viriam após ele.
levanta uma grande perseguição, e uma das primeiras medidas que ele toma, atacar a liderança. Ele pega João, já velhinho, com seus quase 100 anos de idade. O que ele faz? Ele determina que João fosse isolado na ilha de Pátimos. João diz aqui, olha, eu, João, irmão vosso, companheiro vosso na aflição, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Pátimos. Ele não estava lá numa viagem missionária, não. Ele havia sido lançado lá como prisioneiro, para morrer. Com quase 100 anos, essa ilha, eles trabalhavam na extração, era uma ilha vulcânica, uma ilha árida, aonde eles trabalhavam pesado na extração de minério, de pedra, trabalho pesado, trabalho forçado. E quem ia para essa ilha, não ia para fazer um tour, não, ia para morrer. Perdia a sua identidade, seus bens eram confiscados, e o camarada só saía de lá morto. Morria de tantas causas, uma das principais, fome e lepra. E João foi mandado lá para morrer. Domiciano pega João, determina que ele fosse isolado nessa ilha, para que ali fosse decretado o seu fim. Só que, meus irmãos, a última palavra sobre nós, o povo de Deus, ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Deus tinha uma promessa com João. Deus tinha ainda algumas coisas para realizar por meio desse apóstolo. Domiciano manda para morrer, mas Jesus fez, que estava lá dos altos céus, contemplando todas as coisas e trabalhando pela vida dos seus. Porque o fato dele trabalhar pelos seus não significa que seremos isentos das tribulações e provações dessa vida. Pelo contrário, nós estamos sujeitos a ela, porque por meio das tribulações e perseguições e aflições dessa vida, Deus trabalha em nós de forma pedagógica para o nosso crescimento e para que tenhamos uma visão mais cristalina da sua glória e das suas maravilhas. João, quem sabe, em primeiro momento, não entendeu o que estava acontecendo, mas Deus tinha marcado um encontro com João, tinha uma promessa a cumprir na vida de João, e quem diria, não tinha como se imaginar, seria lá, naquela ilha isolada do mar Egeu, lançado pelos homens para morrer, mas daquela ilha Deus faz uma plataforma para se revelar para João, e revelar a ele uma das maiores revelações, apocalípticas, escatológicas, que nós encontramos no Novo Testamento. Você vê a forma como Deus trabalha, e ali então João diz, olha irmãos, eu companheiro vosso, da vossa aflição, eu estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus, perseguição, porque ele era pregador da palavra, testemunha da ressurreição, estava lá, eu estava na ilha de Pátimos, e ele diz aqui, e era o dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Você sabe qual é o dia do Senhor? É o domingo. O dia do Senhor não é o sábado. O dia do Senhor, desde que Jesus, ele fundou a sua igreja, o dia do Senhor foi estabelecido domingo, dia da ressurreição, é o dia do Senhor, o dia que os cristãos celebram a Deus, consagram o dia, para servir a Deus, para vir à escola dominical, para quem sabe participar de alguma reunião, no período vespertino, e à noite nós assembleianos, outras igrejas se reúnem pela manhã, no domingo pela manhã, nós assembleianos, dedicamos o domingo à noite para o grande culto da família, é o dia do Senhor. João está dizendo, olha, era domingo, no dia do Senhor, era o dia que a igreja perseguida se reunia em todo o império, nas catacumbas,
em cavernas, nas matas, nos lugares aonde não pudessem ser achados. Ali a igreja se reunia, porque era a igreja perseguida pelas autoridades da época. No dia do Senhor, eles se reuniam para fazer o ágape, para adorar a Deus, porque eles sabiam que era o grande dia, o dia da ressurreição, o dia que o Senhor escolheu para triunfar sobre a morte e para ressuscitar gloriosamente daquela tumba fria. Até porque as melhores notícias do cristianismo, elas não são de morte, de derrota. As melhores notícias do cristianismo, elas aconteceram no domingo pela manhã, numa sepultura que hoje está vazia. O Senhor ressuscitou glorioso, e se revelou com muitas provas a mais de 500 testemunhas, e era o dia do Senhor. E João diz: eu estava na ilha, dia do Senhor, quando de repente eu fui arrebatado em espírito, e eu ouvi uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro. Isso é, escreve, João, para que no futuro, nas próximas gerações, a minha igreja tenha o registro do que tu vais ver aqui, para que eles possam ler, para que eles possam se instruir, se edificar, se fortalecer por meio da minha palavra, da minha revelação. Escreve no livro. E aí ele começa a dar ali alguns detalhes. João começa a escrever, e Jesus diz: olha, escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele cita o nome das 7 igrejas, e aí diz que João, ele voltou-se para ver quem falava com ele. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém que passeava no meio deles, alguém semelhante ao Filho de Homem. Era o próprio Senhor Jesus. Eu imagino, irmãos, a emoção de João. Eu acredito que a grande emoção naquele momento não era só o fato de ter sido arrebatado ao céu, mas já iam para quase 60 anos que João havia visto o seu amigo pela última vez, pessoalmente. Claro que pela fé havia comunhão, mas visto literalmente, pessoalmente, pela última vez, já fazia quase 60 anos, João beirando 100 anos, como já disse, E agora ele volta para ver quem falava com ele. Acredito que de primeiro momento ele não está entendendo ainda quem está falando com ele. Ele se vira para olhar, e ele diz que vê alguém semelhante ao Filho do Homem, que está caminhando entre os 7 candeeiros. Esses 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus cita aqui, escreve, e aí ele diz, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve as igrejas, as coisas que são, e as coisas que ainda hão de vir. Você vê que o Apocalipse, ele é um livro para aquela época, mas ele é um livro muito atual nos dias de hoje. As coisas que ainda hão de vir, muitas coisas que estão nesse livro ainda não aconteceram, vão acontecer ainda. Algumas estão se cumprindo, outras estão por se cumprir. Mas Jesus então traz essa revelação, e ele se apresenta passeando entre os 7 castiçais, que representavam as 7 igrejas da Ásia Menor, e diz que aquele ser tinha na mão direita, a mão direita é a mão forte, com exceção de quem é canhoto, mas tinha na mão direita, a mão forte, 7 estrelas, e ele diz: essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, eles estão na minha mão, João. Eu caminho no meio da minha igreja, e eu tenho na minha mão, na mão direita, os pastores, os anjos. Deus está no controle da igreja, irmão. Nunca nada saiu do controle de Deus, seja a história dos homens, seja a história da igreja. Deus, ele caminha, ele sabe, ele conhece, ele sabe de todas as coisas, ele conhece
o que acontece de forma individual, de forma coletiva. Ele tem o controle do seu povo, Ele cuida do seu povo. Deus nunca na história da igreja, a igreja caminhou sequer um minuto sozinha na história. Deus sempre esteve no meio dela, Deus sempre esteve cuidando dela. E Ele está caminhando entre as 7 igrejas, e Ele voltou-se e Ele viu os 7 candeeiros, depois Ele vê o Filho do Homem, e Ele diz na sua visão, Ele começa a descrever o que Ele vê. Ele diz: olha, eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem. E aí Ele diz aqui, o Filho do Homem vestido de vestes talares, cingindo à altura do peito um cinto de ouro. A forma como Jesus se apresenta a João, eu acho muito interessante isso aqui. Não é mais o Cristo crucificado, o servo sofredor, o cordeiro, não. Agora Ele se apresenta como o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Ele se apresenta de gala, triunfante, glorioso, vitorioso. Por que Ele se apresenta dessa forma, irmão? Para deixar registrado para os crentes, para a igreja de todas as épocas, que nós servimos a um Cristo que triunfou sobre todas as coisas, que está glorioso no céu, que está triunfante, que triunfou, que venceu, que é vencedor. Não mais o Cristo franzino da cruz. Aquele Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo, né? Morreu pelos nossos pecados, mas após a ressurreição, foi recebido no céu, e revestiu-se novamente da sua glória, e hoje está vitorioso e majestoso, cuidando da sua igreja. Ele está querendo dizer à sua igreja o seguinte: veja, João, registra, é dessa forma que eu me apresento, é assim que eu estou. E ele diz: olha, eu vi, eu olhei aquele ser, ele tinha vestes talares. O que é vestes talares? A veste vinha até o talo, até o calcanhar. É veste de sacerdote, vestes sacerdotais, vestes talares até os pés, que cobriam, chegavam até os pés. Isso são vestes de sacerdote. Isso Jesus está se apresentando como o sumo sacerdote, que intercede continuamente no céu pela sua igreja. O próprio livro de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas assim como nós, né, assentou-se à destra de Deus, e Ele está continuamente intercedendo por nós, cuidando de nós, intercedendo ao Pai pela vitória, pela marcha triunfante da sua igreja. A igreja não fracassará, porque Jesus está a cuidar da sua igreja, a interceder por ela. Pedro não naufragou na fé lá quando o negou, porque Jesus intercedeu por ele. Não é porque Pedro era bom, porque Pedro era forte, não. Pedro mostrou todas as fraquezas que se podiam se considerar em um homem. O que ele fez foi semelhante ao que Judas fez, só que diferente de Judas, em Pedro operou-se o arrependimento que gera vida, em Judas operou-se o remorso que gera morte. Quando Jesus disse para ele: essa noite tu me negarás, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ele disse: Satanás me pediu para te cirandar, para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus já havia anunciado a Pedro tudo o que aconteceria adiante, inclusive a sua derrocada. Mas Jesus disse: olha, Satanás vai te cirandar, mas ele não vai, ele só vai até onde permitir, porque ele é um cão que está na minha coleira, e ele só vai até onde permitir. E Pedro, eu roguei por ti, a tua fé não vai desfalecer, porque eu já intercedi por ti. E foi a oração de Jesus, a intercessão de Jesus, que não permitiu a destruição total de Pedro. E vocês lembram o que Jesus fez na oração sacerdotal? Lá em João, se não me engano, capítulo 16 ou 17. 17, obrigado pastor.
Jesus disse assim: olha, Pai, quando ele ora por aqueles que o Pai o havia dado a ele, ele diz: olha, eu guardei eles do mal, né? Enquanto estiveram comigo, agora eu oro por eles, mas não oro somente por estes, os 12, mas eu oro também por aqueles que um dia hão de crer em mim. Jesus já orava pela igreja futura, por aqueles que iriam crer no Senhor. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Jesus, não que não tenhamos o dever de orar, jejuar, de buscar a Deus, não é isso que eu estou dizendo, nós temos esse dever sim, mas o nosso sucesso, a nossa vitória, ela se dá porque a mão de Jesus está sobre nós, a cuidar da nossa vida. Nós não estamos só, Jesus está conosco, e Ele se apresenta com suas vestes sacerdotais, e João diz que ele olha, além das vestes, ele diz, e ele tinha um cinto de ouro no seu peito, aleluia. Você sabe que no Antigo Testamento, quando se ia para uma guerra, se cingia os lombos, isso é, um cinto igual... Eu uso um cinto aqui nos meus lombos para segurar a calça, não cair. Se ia para a guerra, se usava aquelas vestes, né? Aquelas túnicas, e se colocava um cinto no lombo para poder batalhar as batalhas, segurar as vestes e guardar os seus armamentos. Quem ia à guerra cingia o lombo. Mas quem era vitorioso depois da guerra, principalmente aqueles que tinham eminência, as autoridades e reis, eles cingiam seus peitos. Jesus aqui não se apresenta como alguém que está na guerra, ele se apresenta como alguém que já venceu a guerra. Ele não tem cingido o lombo, ele tem cingido o peito, querendo dizer à igreja o seguinte: olha, eu já venci o mundo. E o que isso significa para nós? Significa que se Ele já venceu, nós também somos vitoriosos nele. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, que nós que estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é, como é que nós somos mais do que vencedores? Somos mais do que vencedores porque a vitória de Jesus sobre o mundo, sobre o inferno e todos os seus inimigos, se tornou a minha vitória, porque eu estou unido a Ele pela fé, aleluia. E Ele se apresenta como alguém que tem o cinto no peito, alguém que saiu para a peleja, para pelejar e venceu, e voltou vitorioso, e é vitorioso sobre todos os seus inimigos, aleluia. Mas continuando, João diz, e eu olhei os seus cabelos eram brancos como a branca lã, brancos como a neve. O que diz isso? Fala da sua eternidade. O ancião de dias, visto por Daniel, no livro de Daniel, na sua revelação, no seu livro, ele viu o ancião de dias, com seus cabelos brancos. Jesus agora, o ancião de dias, se revela a João, e João diz, o seu cabelo era branco como a lã. Fala da sua eternidade. Ele nasceu como homem, mas antes do seu nascimento, ele já existia eternamente como Deus. Foi o Deus que entrou no tempo, vestiu pele humana para se revelar aos homens, e agora retorna para a sua glória majestosa, e se apresenta-se à sua igreja como o eterno, que transcende o tempo, a matéria, que transcende tudo que conhecemos, o Deus eterno, poderoso, que vive para sempre, amém. Glória a Deus. Seus cabelos eram brancos como a lã. Isso é, aquele que é antes de todas as coisas, antes que tudo fosse, Ele era. Nada do que foi feito se fez, se não fosse pelo intermédio dEle, disse João no seu evangelho, no capítulo 1. Ele, o ancião de dias, diz que os seus olhos, vamos continuar aqui, a revelação de Jesus, os seus olhos eram como chama de fogo. João disse, eu olhei os seus olhos, eram como chamas de fogo. Você imagina, irmãos, você tem uma visão dessa, uma revelação dessa?
Seus olhos como chama de fogo. O que isso significa? É a capacidade de penetrar no juízo. Fala da sua onisciência, da capacidade de sondar, prescrutar as mentes, o coração. Isso é, diante dos seus olhos, tudo se desnuda, tudo fica patente. Ele conhece os porões da nossa alma. Nada se esconde dos olhos do chama de fogo, que olha para a terra e prescruta os segredos dos homens, e nada pode se esconder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nada se esconde. Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da tua luta, sabe da tua dor, sabe das tuas provas, sabe as aflições que tu estás enfrentando, as dúvidas do teu coração, as incertezas da tua alma. Ele sabe. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: você não serve um Deus fraco, você não serve um Deus derrotado, um Deus que não conhece, que não sabe. Você serve um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Seus olhos como chama de fogo, mas não para por aí. Os seus pés, ele diz: eu olhei os seus pés. Ele começa a contemplar da cabeça para os pés, seu cabelo, seus olhos, seu cinto, suas vestes. E quando eu olhei para os seus pés, eram como latão reluzente, como bronze polido. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. É culto de missão, não é? Isso fala de Jesus na sua missão terrena, onde ele pregou e libertou muitos cativos do diabo, e continua ainda a libertar por meio da igreja. Mas o latão reluzente, o bronze polido, era o que se fazia na época os espelhos. Não tinha espelho como nós temos hoje. Era o bronze polido, o latão polido. Ali era o espelho da época. E João, quando olha para os seus pés, eram como um espelho. João pôde contemplar a sua face, já cheia de rugas, marcadas pelo tempo, pela dor, pelo sofrimento. E ele olha e ele diz: quando eu vi aquilo, eu caí aos seus pés. Não existe como não se ver em Jesus. Ver Jesus e se ver em Jesus e não cair aos seus pés. Ele cai para frente. Ele diz: eu caí como morto. Em outras palavras, um desmaio. Um espírito pode desmaiar? Ele desmaiou. Eu caí como morto, desmaiei aos seus pés, que eu não aguentei, não suportei aquilo. Em outras, claro, ele não disse isso, mas ele não suporta a visão, ele não aguenta, ele desmaia. E quando eu desmaiei, ele pôs sobre mim a mão direita que carregava as estrelas. Agora ele diz: ele põe a sua mão direita sobre mim. Eu pergunto para você: se João desmaiou, ele caiu no chão, certo? É raciocínio lógico. Ele caiu no chão. Para Jesus, ele diz que Jesus, ele coloca a mão direita no seu ombro. Para colocar a mão direita no ombro de João, é óbvio que Jesus teve que se abaixar. Ele vai até onde João estava caído e coloca a sua mão direita no ombro de João. É o único Deus da história que se abaixa ao nível dos seus servos para colocar a sua mão direita sobre eles e dizer: não temas. O Deus poderoso, de poder imensurável, se abaixa para colocar as mãos num simples mortal de quase 100 anos e dizer: não tenha medo, querendo dizer: eu estou aqui. Ele colocou a sua mão direita no meu ombro. Vocês lembram do bom samaritano? Bom samaritano, quando ele encontra o homem caído à beira do caminho, ele desce da sua cavalgadura.
Ele vai até o homem, onde está o homem, ele se abaixa para passar remédio nas suas feridas. Ele o levanta para colocar no cavalo, pega o cavalo na sua sela e vai à frente andando. Aquele bom samaritano é Jesus. Ele nos encontrou caído no chão, à beira do caminho, e nos levantou. Ele desceu da onde estava e nos levantou para nos colocar aonde Ele estava. Isso retrata a obra de Cristo por nós. Ele assumiu a nossa humanidade para compartilhar conosco a sua glória. Ele se abaixa onde estamos para nos levantar para junto dele e dizer: não temas, porque eu sou contigo. A nós, vasos de barro, simples mortais, pecadores, ele se abaixa e coloca o ombro no ombro de João e diz: João, não temas, eu sou o que vivo. Eu fui morto, João. Aí João na hora já entende quem é que está falando com ele. Eu fui morto. Ele não esquece, ele dá o seu currículo. No seu currículo, ele não nega a sua história, a sua humildade, a sua humilhação, a sua dor, a sua aflição. Aí tem gente que diz que no céu não haverá lembrança de certas coisas. Se não haverá lembrança, como é que... nós não vamos lembrar de nada que é triste, que é doloroso. Pois é, não haverá lembrança do Cordeiro que morreu por nós? É contraditório. João, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Eu fui morto, mas eu estou vivo para todo o sempre. Querendo lembrar João o seguinte: João, sabe quem é que fala contigo? É aquele que venceu a morte. A morte, irmãos, a gente sabe que é o pior, é o último inimigo a ser destruído. Ele foi vencido. Alguns inimigos do povo de Deus e de Deus foram vencidos, mas não destruídos. O diabo foi vencido, mas não está aí, né? Enganando as nações? Está. Ele foi vencido, mas ainda não foi destruído. O seu fim será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, lá sim, destruído para sempre, eternamente, ardendo no lago de fogo. A morte, ela foi vencida, mas ainda não foi destruída, aniquilada para sempre. Ela ainda está aí, servindo aos propósitos de Deus. A morte foi vencida, Jesus a venceu. Prova disso, que Ele mata quem quer. Eu sei que é pesado. Ele mata quem quer e Ele faz subir da sepultura quem Ele quer. Ele diz: olha, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Alguns inimigos que foram vencidos, mas ainda não destruídos. Nós vencemos o pecado, mas ainda convivemos com a presença dEle. Tropeçamos, ainda nos sujamos, né, com alguma coisa na nossa peregrinação nesse mundo. Mas quando Ele voltar em sua glória, nós seremos transformados e arrebatados num corpo glorioso, e estaremos para sempre livres do pecado, da morte e do diabo. Aí sim, a nossa vitória será completa. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos lidar com tudo isso. Mas Ele lembra João: João, sou eu mesmo que venci a morte, que ressuscitou, que vivo para todo sempre. Aí Ele diz assim: olha, eu tenho as chaves. Primeiro Ele diz: eu sou o que foi morto e vivo, né? Ele lembra João que morreu e ressuscitou, venceu a morte, enfrentou a morte, ele entrou na morte, ele venceu, derrotou, destruiu a morte, e ela será destruída, aniquilada para sempre, na sua, né, quando ele se manifestar gloriosamente na sua vinda. Então ele está dizendo para João o seguinte: João, eu sou o primeiro e o último, não temas, eu sou o primeiro e o último, isso é, eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou o começo da tua história, eu sou o fim da tua história. Em outras palavras, é aquilo que Paulo disse: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo.
Paulo está dizendo o seguinte: aquele que começou a boa obra em vós, ele vai concluir ela. Quando Cristo se manifestar, essa obra será concluída. Ele não deixa nada pela metade, o que ele começa, ele termina. Eu sou o primeiro e o último, fui morto, mas ressuscitei, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui é o mesmo que Hades. Trata-se de um lugar, mas também trata-se de um estado. Quem morre, fica morto, e ele vai para o Hades, que é o reino da morte. Isso é quem morre perdido, não os salvos. Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho a chave do Hades, eu tenho a chave da morte, eu tenho todas as chaves. Ele tem a chave do reino dos céus, ele tem a chave de Davi, ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha, ele tem todas as chaves. Em outras palavras, Jesus aqui está se apresentando de forma triunfante e gloriosa, dizendo para a igreja, para João e para a igreja: não temas, vocês não têm o que temer, confiem, né? E aí, ele coloca a mão sobre João, e coloca João de pé. Levanta João, João, teu lugar não é aí no chão caído, não, fica de pé, porque é o seguinte, tua história não acaba agora não. Domiciano te mandou para a ilha, para te morrer, não foi? A tua história não acaba não, eu ainda tenho uma grande missão para ti. Tu ainda precisa levar um recado muito importante para as 7 igrejas da Ásia Menor e para as gerações futuras que ainda hão de crer em mim. Aquilo que parecia o fim tornou-se um recomeço. João revigora suas forças, ele volta da revelação. Claro que a revelação não termina aí, né? Só você ler o livro de Apocalipse com seus 20 e tantos capítulos, 21 se não me engano, né? 22, obrigado, seus 22 capítulos, e ali nós temos uma tremenda revelação. João volta para a ilha, e sabe o que acontece? Domiciano, ele sai do poder, entra um novo imperador, Nerva. Esse imperador sobe ao trono, sabe o que ele faz? Ele cessa a perseguição contra a igreja, manda soltar João, e João pega ali os seus pergaminhos que havia escrito a respeito da sua revelação, e agora sai pelas 7 igrejas da Ásia Menor, entregando aquilo que Jesus havia revelado a ele. E aí então nós temos hoje esse lindo livro na nossa mão, que foi fruto de tudo isso que nós vimos aqui na vida desse apóstolo, para servir para nós de experiência, de que a última palavra sobre nós sai da boca de Deus e não da boca dos homens. Entram e saem homens do poder, somos influenciados por isso, sem dúvida, mas quem está no controle da igreja, da história da igreja, não é Nerva, não é Domiciano, não é Nero, não é nenhum outro. Quem está no controle da história dos homens é Deus. Deus está no controle, e ele trabalhou então para que João, para que aquele momento de aflição e dor, para aquele lugar de desprezo e isolamento, se tornasse uma porta do céu, para que João pudesse viver uma das maiores experiências da sua vida. E é assim que Deus faz conosco, é assim que Deus faz. Deus às vezes permite que passemos por lugares que não gostaríamos de passar, mas é nessas passagens que Deus vai se revelar a nós de maneira toda especial. Ele permite para nos provar. E outra, escute o que eu vou te dizer, Deus sempre vai nos provar na área que Ele mais deseja nos abençoar. E saiba mais, um edifício, quanto mais alto for ele, mais profundo precisam ser os seus alicerces. Quem sabe você está passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, isolado na ilha de Patmos da tua alma, mas espera em Deus, porque Deus está trabalhando, não vai terminar por aí não, tem ainda muito trabalho para ti. Deus conta contigo, Deus quer te usar. Há sim trabalho, há sim propósito de Deus para a tua vida,
Por isso te convido a se colocar de pé nessa noite junto comigo, para orarmos a Deus, porque Deus te chama aqui nessa noite para dizer para você: há sim um futuro, há sim propósito para a tua vida. Deus quer te abençoar. Glória seja dado ao nome de Jesus. Quem sabe você chegou aqui nessa noite desanimado, triste, quem sabe até alguma palavra que te disseram trouxe tristeza ao teu coração, à tua alma, algum momento alguma circunstância que tem trazido aflição, tristeza, dor. Deus está contigo, você não está sozinho. Se você entrou aqui caído, jogado na lona nessa noite, desanimado, sem força para lutar, o Senhor está aqui com a sua mão direita para colocar no teu ombro e dizer: não temas, você não está sozinho. Eu estou aqui com o meu cinto de ouro, não falei da espada, né? A espada aguda que saía da sua boca, a sua voz de muitas águas. Ele se apresenta como Cristo vitorioso, que venceu e é vencedor, para dizer para você: olha, a minha vitória é a tua vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu te convido a orar nessa noite junto comigo. Tem alguém nessa noite que entrou aqui participar do culto, não foi feita a apresentação ainda, né? Mas quem sabe você não é crente, está afastado, desanimado, parou na caminhada. Te convido a vir à frente ou fazer um sinal com a mão, se você deseja se reconciliar nessa noite. Temos alguém? Faça o sinalzinho com a mão. Temos alguém nessa noite? Não? Então vamos orar, mediante a mensagem que foi pregada. Vamos orar a Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer essa palavra de ânimo, de conforto, essa palavra para revigorar tuas forças, para dizer para você: olha, não baixe a cabeça não, siga em frente, não temas, o teu Cristo é um Cristo vencedor, Ele faz da vitória dele a tua vitória. Quem sabe o trecho que você está passando ainda é um trecho difícil, mas não há aflição que